Talvez em algum momento da sua vida, você já tenha se feito uma pergunta silenciosa. Uma pergunta que muitas pessoas carregam por anos sem dizer em voz alta: por que estou aqui? Qual é o propósito de Deus para mim? Essa pergunta costuma surgir nos momentos de mudança, nos períodos de dúvida, nas fases em que sentimos que estamos caminhando, mas não sabemos exatamente para onde. Às vezes, tudo parece normal por fora. Rotina, trabalho, responsabilidades. Mas por dentro existe uma sensação de que algo ainda não foi descoberto. Como se uma parte da história ainda não tivesse sido revelada. Assim, a Bíblia mostra que essa sensação não é um erro espiritual. Pelo contrário, muitas vezes ela é o início do processo pelo qual Deus começa a conduzir alguém para um propósito maior. Abraão não sabia para onde estava indo quando recebeu o chamado. Moisés não se sentia preparado quando foi escolhido. Davi era apenas um jovem pastor quando foi ungido. Em quase todas as histórias bíblicas, o propósito não começa com clareza. Começa com um chamado silencioso e uma caminhada de descoberta. Muitas pessoas acreditam que descobrir o propósito de Deus significa receber uma revelação instantânea, uma resposta clara e imediata sobre o que fazer com a vida. Mas na maioria das vezes o propósito não é revelado como um mapa completo. Ele é revelado como um caminho que se abre passo a passo. Deus raramente mostra toda a estrada de uma vez, porque aprender a confiar faz parte da própria jornada do propósito. Quando enxergamos tudo, caminhamos pela certeza. Quando enxergamos apenas o próximo passo, caminhamos pela fé. Existe um detalhe importante que muitas pessoas ignoram. O propósito de Deus não começa no futuro. Ele começa no presente. Muitas vezes imaginamos que o propósito é algo distante, algo grandioso que acontecerá um dia. Mas a Bíblia ensina que quem é fiel no pouco também é colocado sobre o muito. Isso significa que o propósito não é apenas o destino final, mas também o modo como vivemos hoje, as decisões pequenas, as atitudes que ninguém vê, os momentos em que escolhemos obedecer mesmo sem entender completamente o que Deus está preparando. Talvez você esteja em um momento da vida em que sente que está esperando algo acontecer, esperando uma oportunidade, esperando uma direção mais clara, esperando uma confirmação. Esse tempo de espera não significa que sua vida está parada. Muitas vezes, esse é o tempo em que Deus está preparando seu coração, moldando sua visão, fortalecendo sua fé e alinhando circunstâncias que ainda não são visíveis. Na história de José, por exemplo, o propósito que Deus tinha para ele era grande. Mas antes de chegar ao palácio, ele passou por anos de preparação que pareciam não fazer sentido naquele momento. O propósito não estava apenas no destino final. Estava sendo construído em cada etapa do caminho. Descobrir o propósito de Deus começa quando entendemos que propósito não é apenas o que vou fazer, mas quem estou me tornando. Deus não está interessado apenas em nos levar a um lugar específico. Ele está interessado em transformar nosso caráter enquanto caminhamos. Muitas vezes queremos saber rapidamente qual é nossa missão, mas Deus primeiro trabalha nossa maturidade espiritual, porque o propósito sem preparação pode se tornar um peso difícil de carregar. O crescimento interior é parte essencial da descoberta. Outro ponto importante é que o propósito de Deus raramente começa com algo que parece extraordinário. Na maioria das vezes, ele começa com fidelidade nas pequenas coisas, com escolhas simples feitas todos os dias,
com atitudes que demonstram obediência, mesmo quando ninguém está olhando. Davi não começou como rei. Ele começou cuidando de ovelhas no campo, enfrentando leões e ursos, longe dos aplausos das pessoas. Aqueles momentos silenciosos não eram perda de tempo. Era um treinamento invisível para o que viria depois. Muitas vezes subestimamos os períodos simples da vida, mas é nesses períodos que Deus constrói a base do que virá. Talvez você pense que ainda não encontrou seu propósito, porque nada extraordinário aconteceu. Mas o propósito de Deus não depende apenas de grandes eventos. Ele é revelado na constância da caminhada. Cada vez que você escolhe crescer, aprender, ajudar alguém, desenvolver seus dons, permanecer fiel mesmo em dias difíceis, você está avançando dentro daquilo que Deus está construindo. Muitas pessoas esperam um sinal extraordinário, enquanto ignoram as pequenas direções que Deus já colocou diante delas. Existe também algo que precisa ser compreendido com clareza. O propósito de Deus não é igual para todas as pessoas. Algumas pessoas são chamadas para liderar, outras para ensinar, outras para cuidar, outras para criar, outras para servir em áreas que talvez nunca apareçam publicamente, mas que têm um impacto profundo na vida de alguém. O valor do propósito não está na visibilidade, está na obediência. Aquilo que Deus pede de você pode ser diferente do que Ele pediu de outra pessoa, e comparar jornadas pode fazer alguém perder a própria direção. Muitas vezes o propósito começa a se revelar quando começamos a prestar atenção naquilo que Deus já colocou dentro de nós. Talentos, inclinações, paixões, habilidades, oportunidades que surgem naturalmente ao longo do caminho. Deus não costuma chamar alguém para algo completamente desconectado daquilo que Ele mesmo plantou dentro do coração dessa pessoa. Ao longo do tempo, aquilo que você sente que deve fazer, aquilo que traz vida ao seu espírito, aquilo que gera impacto positivo ao seu redor, começa a apontar pistas do caminho que está sendo construído. Também é importante entender que propósito não significa ausência de dificuldades. Muitas pessoas acreditam que quando finalmente estiverem no propósito, tudo será fácil. Mas a Bíblia mostra exatamente o contrário. Muitas vezes o propósito vem acompanhado de desafios que fortalecem a fé, amadurecem o coração e desenvolvem perseverança. O propósito não é um caminho sem obstáculos, é um caminho guiado por Deus, mesmo quando existem obstáculos. Talvez você esteja em um momento em que sente que ainda não encontrou completamente sua direção, e isso pode gerar ansiedade, sensação de atraso ou comparação com outras pessoas que parecem já ter descoberto o que fazer. Mas cada jornada tem um tempo próprio, e Deus não trabalha com pressa humana. Ele trabalha com preparação divina. Aquilo que parece demora muitas vezes é formação. Aquilo que parece silêncio, muitas vezes é construção invisível. Aquilo que parece incerteza, muitas vezes é Deus ensinando a caminhar pela fé. Uma das formas mais profundas de começar a descobrir o propósito é desenvolver sensibilidade espiritual. Aprender a ouvir mais, observar mais, refletir mais e permitir que Deus vá ajustando o coração ao longo do tempo. Nem sempre a direção virá como uma voz audível. Muitas vezes ela virá como uma convicção crescente, uma porta que se abre, um caminho que começa a fazer sentido aos poucos, uma oportunidade que se alinha de maneira inesperada. Deus guia tanto através da palavra, quanto através das circunstâncias, das pessoas e das experiências que vivemos.
Existe também um detalhe importante que muitas pessoas esquecem. Propósito não é apenas algo que um dia farei. É também a maneira como vivo agora. Viver com propósito significa viver com intenção. Viver sabendo que cada atitude pode impactar alguém. Que cada decisão molda o futuro e que cada momento pode ser parte de algo maior do que conseguimos ver no presente. Quando começamos a viver dessa maneira, a sensação de vazio diminui, porque percebemos que a vida não está esperando um grande momento começar. Ela já está acontecendo agora. Talvez você ainda não tenha todas as respostas, mas isso não significa que está perdido. Muitas vezes estamos mais perto do propósito do que imaginamos. Apenas não percebemos porque esperamos algo grandioso demais. Deus constrói histórias extraordinárias a partir de passos simples, dados com fidelidade. A direção se torna mais clara à medida que continuamos caminhando, aprendendo e confiando. Neste momento, a pergunta mais importante talvez não seja: qual é o propósito completo da minha vida? Mas qual é o próximo passo que Deus está me convidando a dar? O propósito não se revela de uma vez. Ele se revela passo a passo. E cada passo dado com fé abre caminho para o próximo. Talvez esta reflexão esteja chegando até você exatamente em um momento em que precisava lembrar que sua vida não está sem direção, que existe um caminho sendo construído, mesmo quando você ainda não consegue enxergar completamente, e que Deus continua trabalhando silenciosamente em áreas que ainda não são visíveis. O propósito não é algo reservado apenas para algumas pessoas. Ele é parte do plano que Deus escreve na vida de cada pessoa que escolhe caminhar com Ele. E talvez o início dessa descoberta comece hoje, não com uma resposta imediata, mas com uma decisão simples: continuar caminhando, continuar confiando e continuar acreditando que mesmo quando tudo ainda não está claro, Deus continua guiando cada passo. Na parte anterior, falamos sobre como o propósito de Deus raramente começa com respostas completas e imediatas. Muitas vezes ele começa com perguntas, com inquietações internas, com aquela sensação silenciosa de que existe algo maior sendo preparado, mesmo quando ainda não conseguimos enxergar claramente o que é. E talvez exatamente agora você esteja vivendo essa fase. A fase em que sente que está caminhando, mas ainda não tem total clareza sobre onde esse caminho vai chegar. A Bíblia mostra que esse período de incerteza não é um sinal de que algo está errado. Muitas vezes é um sinal de que algo está sendo construído. Pense na história de Moisés. Durante anos ele viveu no deserto cuidando de ovelhas. Uma rotina aparentemente comum, longe de qualquer grande missão visível. Se alguém olhasse para aquele momento isoladamente, poderia pensar que sua vida estava distante de qualquer propósito extraordinário. No entanto, aquele tempo não era um atraso. Era preparação. Deus estava formando nele a paciência, a humildade e a maturidade necessárias para o que viria depois. Uma das maiores dificuldades que enfrentamos hoje é a pressa. Queremos descobrir rapidamente qual é nosso chamado. Queremos respostas claras imediatamente. Queremos sentir que estamos exatamente no lugar certo o mais cedo possível. Mas o processo de Deus quase sempre é diferente do nosso ritmo. Ele trabalha em profundidade, não apenas em velocidade. E muitas vezes aquilo que chamamos de demora é, na verdade, formação.
Talvez você já tenha se perguntado: e se eu estiver atrasado? E se outras pessoas já descobriram seu propósito e eu ainda não? Essa comparação silenciosa pode gerar ansiedade, mas é importante lembrar que cada jornada tem um tempo próprio. Davi foi ungido rei ainda jovem, mas levou anos até assumir o trono. Durante esse período, ele enfrentou desafios, perseguições e momentos difíceis que moldaram sua fé e seu caráter. O propósito não começou quando ele foi coroado. O propósito já estava acontecendo durante todo o processo. Existe um detalhe importante que muitas pessoas não percebem. Deus não revela o próximo nível antes que estejamos preparados para ele. Não porque ele queira esconder algo, mas porque propósito sem maturidade pode se tornar um peso difícil de sustentar. Imagine alguém recebendo uma responsabilidade enorme sem ter desenvolvido a força emocional e espiritual necessária para lidar com ela. Muitas vezes, Deus primeiro fortalece o interior, para depois ampliar o exterior. Outro ponto essencial é entender que propósito não é apenas uma posição, uma profissão ou um momento específico da vida. Propósito é uma direção contínua. Algumas pessoas acreditam que descobrirão o propósito como se fosse um único evento marcante. Mas frequentemente ele se revela como um conjunto de passos conectados ao longo do tempo. Uma escolha leva a outra. Uma oportunidade abre caminho para a próxima. Uma experiência prepara o terreno para algo maior. Observe como muitas histórias bíblicas seguem exatamente esse padrão. José não chegou ao Egito já ocupando uma posição de liderança. Ele passou por etapas difíceis, momentos que pareciam contradizer completamente qualquer promessa que tivesse recebido. Ainda assim, cada fase contribuiu para a formação da pessoa que ele precisava se tornar. O propósito não foi interrompido pelos desafios, foi construído através deles. Talvez neste momento você esteja vivendo algo semelhante. Um período que parece comum, repetitivo ou até confuso. Talvez esteja fazendo algo que não parece grandioso. Talvez esteja esperando uma oportunidade maior. Talvez esteja tentando entender qual é o próximo passo. E é exatamente aqui que muitas pessoas cometem um erro. Acreditam que o propósito ainda não começou, quando na verdade ele já está acontecendo. Cada habilidade que você desenvolve, cada aprendizado que adquire, cada desafio que enfrenta e supera, cada momento em que escolhe continuar mesmo quando seria mais fácil desistir, tudo isso faz parte da construção do propósito. Deus não desperdiça experiências. Mesmo situações que não entendemos completamente naquele momento, podem estar contribuindo para algo que fará sentido no futuro. Existe também uma dimensão interior dessa jornada que muitas vezes é ignorada. Descobrir o propósito de Deus não é apenas sobre o que devo fazer, mas também sobre quem estou me tornando enquanto caminho. Deus trabalha primeiro no coração, porque o caráter sustenta o chamado. Sem crescimento interior, qualquer realização externa se torna frágil. Por isso, muitas vezes, antes de abrir grandes portas, Deus trabalha silenciosamente em áreas internas. Fé, paciência, sabedoria, equilíbrio emocional, confiança. Talvez você esteja exatamente nesse tipo de fase agora. Uma fase em que aparentemente nada extraordinário está acontecendo, mas internamente muitas coisas estão sendo ajustadas. Essa fase pode parecer silenciosa, mas é profundamente significativa.
Assim como raízes crescem invisíveis antes de uma árvore se tornar forte, o crescimento interior acontece muitas vezes longe dos olhos das pessoas. Outra verdade importante é que o propósito de Deus não é algo isolado do cotidiano. Muitas vezes esperamos que ele apareça como algo completamente diferente da vida que já estamos vivendo. Mas, frequentemente, Deus começa a revelar o propósito através das oportunidades que já estão ao nosso redor. Pessoas que podemos ajudar, dons que podemos desenvolver, áreas em que percebemos que conseguimos gerar impacto positivo. Tudo isso começa a apontar direções. Isso não significa que o caminho será sempre fácil ou perfeitamente claro. Haverá momentos de dúvida, momentos de ajuste, momentos em que será necessário mudar de direção. E isso não significa que você saiu do propósito. Significa que a jornada está em movimento. Deus guia pessoas em movimento. À medida que caminhamos, novas portas se tornam visíveis. Muitas vezes o próximo passo não aparece enquanto estamos parados esperando certeza absoluta. Ele aparece quando damos passos com fé, mesmo que pequenos. Assim como uma estrada se revela à medida que avançamos, a direção espiritual também se torna mais clara quando continuamos caminhando. Talvez neste momento a pergunta mais importante não seja: qual é o propósito completo da minha vida? Mas qual é o próximo passo que posso dar com fidelidade agora? Essa mudança de perspectiva reduz a ansiedade e transforma a jornada em algo mais leve, porque em vez de tentar enxergar todo o futuro, você começa a focar naquilo que pode fazer hoje. E é exatamente assim que muitas histórias de propósito começam. Não com grandes decisões dramáticas, mas com pequenos passos consistentes, dados com fé e perseverança. Com o tempo, esses passos começam a formar um caminho que antes não era visível. O que parecia apenas uma sequência de experiências passa a revelar um desenho maior. Um sentido que só se torna claro olhando para trás. Talvez você ainda não veja completamente esse desenho na sua própria vida, mas isso não significa que ele não esteja sendo construído. Muitas vezes a compreensão vem depois da caminhada, não antes dela. E enquanto você continua avançando, mesmo que devagar, mesmo que com dúvidas, algo importante está acontecendo. Você está sendo preparado para aquilo que ainda virá. Na próxima parte, vamos entrar em um ponto essencial dessa jornada. Como reconhecer os sinais que indicam direção espiritual e como diferenciar a ansiedade humana de orientação divina. Algo que pode transformar completamente a maneira como você percebe seus próximos passos. Existe um momento na jornada de qualquer pessoa em que surge uma dúvida silenciosa. Como saber se estou indo na direção certa? Nem sempre a resposta vem de forma imediata ou evidente, e é exatamente isso que pode gerar ansiedade. Muitas vezes esperamos uma confirmação extraordinária, algo absolutamente claro que elimine qualquer possibilidade de erro. Mas a maneira como Deus costuma conduzir é mais sutil e profunda. A direção espiritual muitas vezes se revela como um alinhamento gradual entre aquilo que Deus coloca dentro do coração, as oportunidades que começam a surgir e a paz interior que confirma determinados passos. A Bíblia mostra repetidamente que Deus guia pessoas de formas que exigem sensibilidade espiritual. Elias não encontrou Deus no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas em uma voz suave e tranquila.
Isso nos ensina que a direção divina nem sempre será barulhenta. Muitas vezes ela será percebida no silêncio, na oração, na reflexão e na observação cuidadosa dos caminhos que começam a se abrir. Um dos primeiros sinais de direção espiritual é o crescimento de uma convicção interna consistente ao longo do tempo. Não é apenas um impulso momentâneo, nem uma emoção passageira, mas algo que permanece, amadurece e volta repetidamente ao coração. Muitas pessoas ignoram essas impressões porque esperam algo mais espetacular, mas, frequentemente, Deus trabalha exatamente dessa forma, confirmando lentamente, reforçando a mesma direção por diferentes meios e permitindo que a clareza aumente gradualmente. Outro aspecto importante é perceber como determinados dons e habilidades começam a se destacar naturalmente. Ao longo da vida, cada pessoa desenvolve capacidades específicas. Algumas pessoas comunicam com facilidade, outras cuidam de pessoas com sensibilidade, outras organizam, lideram, criam, ensinam ou resolvem problemas com naturalidade. Esses talentos não surgem por acaso. Muitas vezes eles são pistas silenciosas de áreas onde o propósito pode se manifestar com mais intensidade. No entanto, é importante entender que talento sozinho não define propósito. O propósito nasce quando talento, oportunidade e intenção se encontram. Às vezes alguém possui uma habilidade, mas ainda não chegou o momento certo para utilizá-la plenamente. Em outras ocasiões, a oportunidade aparece antes de a pessoa se sentir totalmente pronta. E isso exige fé para dar o primeiro passo. Deus não exige perfeição antes da caminhada. Ele trabalha durante a caminhada. Existe também um detalhe que muitas vezes passa despercebido. A direção de Deus frequentemente vem acompanhada de crescimento, não apenas de conforto. Muitas pessoas acreditam que o caminho certo sempre parecerá fácil, mas muitas vezes o caminho certo exige coragem. Exige sair da zona de conforto e exige confiar mesmo quando não existe garantia de resultado imediato. Isso não significa que tudo será difícil, mas significa que crescimento e propósito caminham juntos. Outro elemento que ajuda a reconhecer direção espiritual é observar os frutos que começam a surgir ao longo do caminho. Quando determinadas escolhas geram impacto positivo, quando ajudam pessoas, quando produzem crescimento pessoal e espiritual, muitas vezes isso indica que há alinhamento com algo maior. O propósito de Deus não se manifesta apenas em realizações pessoais, mas também na capacidade de gerar transformação ao redor. Muitas vezes o maior obstáculo para perceber a direção não é a ausência de sinais, mas o excesso de ruído interno. Ansiedade, comparação com outras pessoas, medo de errar e necessidade de ter controle absoluto podem dificultar a percepção do caminho que está sendo aberto. Quando a mente está muito agitada, fica difícil perceber orientações sutis. Por isso, momentos de silêncio, oração e reflexão são tão importantes. Eles reduzem o ruído e permitem que a clareza aumente. Também é importante lembrar que Deus raramente revela o destino completo antes do primeiro passo. Isso acontece porque a fé se desenvolve na caminhada. Abraão recebeu a direção para sair, mas não recebeu todos os detalhes imediatamente. Pedro saiu do barco antes de saber exatamente como pisaria sobre as águas. Em muitos momentos bíblicos, a clareza veio depois da decisão de confiar.
A confiança precede a compreensão completa. Cine, existe ainda um fator que traz segurança durante essa jornada. A direção de Deus nunca contradiz princípios que Ele mesmo já estabeleceu. Caminhos que incentivam crescimento, honestidade, cuidado com pessoas, responsabilidade e desenvolvimento espiritual costumam estar alinhados com aquilo que Deus deseja construir. Quando algo exige abandonar valores fundamentais ou gerar destruição ao redor, dificilmente representa a direção divina. A coerência entre caminho e valores é uma bússola importante. Outro ponto essencial é entender que ajustes fazem parte da jornada. Às vezes, iniciamos algo acreditando que será o caminho definitivo, e ao longo do tempo percebemos que aquela etapa serviu como preparação para algo diferente. Isso não significa que houve erro, significa que houve aprendizado. Deus frequentemente conduz através de processos progressivos e cada etapa contribui para a próxima. Muitas pessoas sentem ansiedade porque acreditam que precisam descobrir o propósito completo imediatamente, como se cada decisão tivesse que ser perfeita desde o início. No entanto, o propósito não é um único passo definitivo. É uma sequência de passos alinhados ao longo do tempo. A fidelidade em cada etapa cria clareza para a próxima. Quando olhamos para trás, percebemos que muitas decisões aparentemente pequenas formaram um caminho significativo. Existe também um elemento profundamente espiritual nessa jornada: confiança. Confiar não significa ter todas as respostas, mas continuar caminhando mesmo quando algumas perguntas ainda permanecem. A confiança transforma a incerteza em movimento, e o movimento permite que novas portas apareçam. Muitas oportunidades só se tornam visíveis quando avançamos alguns metros além do ponto onde pensávamos parar. Talvez você esteja em um momento em que sente várias possibilidades diante de si e não sabe exatamente qual escolher. Em situações assim, muitas vezes, o melhor caminho é começar por aquilo que pode ser feito agora, com os recursos e oportunidades disponíveis no presente. Deus não guia apenas através de grandes decisões. Ele guia através de pequenos passos consistentes que, com o tempo, constroem direções mais claras. À medida que continuamos caminhando com atenção, oração e disposição para aprender, algo interessante começa a acontecer. Aquilo que parecia confuso começa lentamente a ganhar forma. Algumas portas se abrem naturalmente. Outras se fecham sem esforço. Certos caminhos passam a fazer mais sentido, e a sensação de direção começa a crescer pouco a pouco. A clareza raramente chega como um raio. Ela costuma surgir como o nascer do sol, iluminando gradualmente aquilo que antes estava escuro. E nesse processo, algo ainda mais importante acontece. Não apenas descobrimos o caminho que devemos seguir, mas nos tornamos pessoas mais preparadas para caminhar nele. O propósito não é apenas o lugar para onde vamos, é também a transformação que acontece dentro de nós enquanto seguimos adiante. Existe um momento na jornada de qualquer pessoa em que surge uma sensação silenciosa de impaciência. Mesmo depois de orar, refletir e tentar caminhar com fé, pode parecer que as coisas não estão acontecendo na velocidade esperada. Planos demoram, respostas parecem distantes, oportunidades levam mais tempo do que imaginávamos. É nesse ponto que muitos começam a se perguntar se estão realmente no caminho certo
ou se algo ficou para trás. No entanto, a Bíblia mostra repetidamente que os processos de Deus raramente seguem o ritmo da pressa humana. E aquilo que parece demora muitas vezes é preparação profunda. Pense na história de Davi. Ele foi ungido rei ainda jovem, mas passou anos antes de assumir o trono. Durante esse tempo, enfrentou desafios que poderiam ter feito qualquer pessoa acreditar que a promessa não se cumpriria. Ainda assim, cada etapa daquele processo moldou seu caráter, fortaleceu sua fé e desenvolveu habilidades que seriam necessárias quando o momento certo chegasse. O propósito não estava apenas na coroação, estava sendo formado silenciosamente em cada experiência anterior. Um dos maiores desafios emocionais durante a descoberta do propósito é lidar com a sensação de que estamos parados enquanto outras pessoas parecem avançar rapidamente. Comparações podem gerar frustração, ansiedade e até a impressão de que algo está errado com nossa própria jornada. Mas cada história possui um tempo único, e o ritmo de outra pessoa não determina o ritmo do que Deus está construindo em sua vida. Aquilo que demora mais tempo muitas vezes está sendo construído com mais profundidade. Existe uma verdade importante que transforma a maneira como enxergamos os períodos de espera. Tempo de preparação nunca é tempo perdido. Mesmo quando externamente não vemos grandes mudanças, internamente algo está acontecendo. Habilidades estão sendo desenvolvidas, maturidade está sendo formada, visão está sendo ampliada. Muitas vezes, o crescimento que sustentará o propósito acontece em momentos que parecem simples ou até invisíveis aos olhos das pessoas. Também é essencial entender que propósito não significa ausência de fases silenciosas. Em diversas histórias bíblicas, existem períodos em que aparentemente nada extraordinário acontece, mas esses períodos fazem parte da construção completa. José passou anos em situações que pareciam distantes da promessa que havia recebido, e ainda assim cada experiência contribuiu para o momento em que estaria preparado para assumir uma posição de grande responsabilidade. Muitas pessoas acreditam que quando estiverem no caminho certo, tudo fluirá rapidamente. Mas a realidade é que até mesmo caminhos corretos possuem etapas de crescimento lento. Assim como uma árvore forte não cresce da noite para o dia, o propósito que terá impacto duradouro também precisa de tempo para criar raízes profundas. Quando algo cresce rápido demais sem estrutura suficiente, torna-se frágil. Deus trabalha de maneira que o crescimento seja sustentável. Durante esses períodos, a maior tentação é desistir ou mudar de direção apenas porque os resultados ainda não apareceram. No entanto, persistir em processos consistentes muitas vezes é exatamente o que constrói a base necessária para aquilo que virá depois. Pequenos passos repetidos ao longo do tempo geram transformações que não seriam possíveis de outra forma. A constância é uma das ferramentas mais poderosas da formação do propósito. Existe também algo importante que acontece emocionalmente nesses momentos. Aprendemos a confiar não apenas quando tudo está claro, mas também quando ainda existem dúvidas. Essa confiança fortalece a fé de uma maneira que nenhuma resposta imediata conseguiria fortalecer. Quando continuamos caminhando mesmo sem ver todos os resultados, desenvolvemos uma segurança interior que nos acompanha em desafios maiores no futuro.
Outro aspecto que muitas vezes passa despercebido é que alguns caminhos precisam amadurecer antes de se tornarem visíveis. Assim como certas oportunidades dependem de conexões, experiências e momentos específicos para acontecer, Deus muitas vezes organiza circunstâncias que ainda não conseguimos enxergar completamente. Aquilo que parece demora pode estar sendo alinhado em detalhes que só farão sentido mais adiante. Muitas pessoas pensam que estão atrasadas porque ainda não alcançaram determinados objetivos, mas a verdade é que o propósito não é uma corrida onde todos largam ao mesmo tempo e chegam no mesmo ritmo. Cada pessoa percorre um caminho único e a comparação apenas rouba a paz necessária para continuar caminhando. Quando focamos no crescimento próprio, começamos a perceber que mesmo passos pequenos acumulados ao longo do tempo geram avanços significativos. Também é importante lembrar que o propósito de Deus não depende apenas de momentos extraordinários. Ele se manifesta em escolhas diárias, em atitudes consistentes, em pequenas decisões que moldam o futuro lentamente. Muitas vezes esperamos um grande momento transformador, mas são as decisões repetidas ao longo dos dias que realmente constroem o caminho. Durante processos mais longos, outra habilidade essencial se desenvolve: a perseverança. A perseverança não nasce quando tudo é fácil. Ela nasce quando continuamos mesmo diante de desafios, mesmo quando não vemos resultados imediatos, mesmo quando a caminhada exige paciência. Essa qualidade fortalece o coração e prepara a mente para responsabilidades maiores. Existe uma mudança de perspectiva que traz muita paz. Em vez de perguntar, por que está demorando? Começar a perguntar, o que estou aprendendo durante este tempo? Essa pergunta transforma a espera em crescimento e faz com que cada fase tenha significado. Quando percebemos que estamos sendo preparados, a ansiedade diminui e a confiança aumenta. Muitas vezes, olhando para trás, percebemos que períodos que pareciam lentos foram exatamente aqueles que mais contribuíram para nossa formação. Conhecimentos adquiridos, habilidades desenvolvidas, relacionamentos construídos, experiências vividas. Tudo começa a formar uma base que sustenta oportunidades futuras. O que parecia simples ou até frustrante passa a fazer sentido quando o quadro completo começa a aparecer. O propósito não é apenas um ponto de chegada, é a soma de cada etapa da jornada. Cada fase contribui para aquilo que virá depois, e nenhum processo vivido com fé e aprendizado é desperdiçado. Mesmo momentos difíceis podem se transformar em ferramentas que mais tarde ajudarão outras pessoas que passarão por situações semelhantes. À medida que continuamos caminhando, algo interessante acontece. A clareza começa a aumentar gradualmente. Pequenas confirmações surgem, novas possibilidades aparecem. E aquilo que antes parecia distante começa lentamente a se aproximar. Não porque tudo aconteceu de repente, mas porque o caminho foi sendo construído passo a passo. E nesse processo, uma verdade se torna cada vez mais evidente. O propósito de Deus não está parado esperando que você o encontre. Ele está sendo construído enquanto você continua caminhando, aprendendo, crescendo e permanecendo fiel nos passos que pode dar hoje.
Existe um momento na jornada em que algo muda silenciosamente dentro de nós. As perguntas ainda existem, os desafios ainda aparecem. O futuro talvez ainda não esteja completamente claro, mas surge uma sensação diferente. A certeza de que não estamos caminhando sozinhos. Essa consciência transforma a maneira como enxergamos o propósito, porque entendemos que o propósito não é apenas um destino final distante. Ele é a própria caminhada vivida com Deus, dia após dia. Muitas pessoas passam anos esperando descobrir algo extraordinário antes de começar a viver com propósito. Mas a verdade é que o propósito começa no instante em que decidimos caminhar com intenção, crescer com fé e agir com fidelidade nas oportunidades que já estão diante de nós. O que parece pequeno hoje pode ser o início de algo muito maior amanhã. E muitas das maiores histórias começaram com passos simples que ninguém percebeu naquele momento. A Bíblia nos mostra repetidamente que Deus trabalha através de processos. Ele constrói histórias ao longo do tempo, desenvolve pessoas antes de posicioná-las e fortalece o coração antes de ampliar a responsabilidade. Quando entendemos isso, a ansiedade diminui, porque percebemos que não precisamos correr para alcançar algo. Precisamos apenas continuar caminhando, aprendendo e permanecendo fiéis nos passos que já podemos dar. Talvez você tenha passado por fases em que sentiu que estava perdido, sem direção clara, sem entender exatamente o que deveria fazer. Muitas pessoas experimentam esse tipo de momento e ele não significa ausência de propósito. Muitas vezes, significa que o propósito está sendo formado em níveis mais profundos. Assim como uma construção começa pelas bases antes de se tornar visível, muitas coisas acontecem internamente antes que resultados externos apareçam. Existe algo poderoso em compreender que o propósito não depende apenas de grandes oportunidades, mas também da maneira como respondemos às pequenas oportunidades diárias. Cada atitude de crescimento, cada decisão de continuar aprendendo, cada gesto de ajudar alguém, cada passo de fé dado mesmo quando ainda existem dúvidas, tudo isso faz parte da construção do caminho. O propósito não se revela apenas em momentos extraordinários, mas também na constância das escolhas simples. Ao longo da vida, muitas pessoas descobrem que aquilo que parecia um caminho inesperado acabou se tornando exatamente o caminho que as preparou para aquilo que fariam mais tarde. Experiências que pareciam desconectadas começam a fazer sentido quando vistas com o tempo. Conhecimentos adquiridos, desafios enfrentados, pessoas encontradas, portas que se abriram e portas que se fecharam. Tudo começa a formar um desenho que antes não era visível. Também é importante lembrar que o propósito de Deus não é uma linha reta sem desafios. Haverá momentos de dúvida, momentos de aprendizado, momentos de ajustes e até momentos em que será necessário mudar de direção. Isso não significa que algo deu errado. Significa que a jornada está viva e que o crescimento continua acontecendo. Deus não conduz pessoas estáticas. Ele conduz pessoas em movimento. Outra verdade importante é que ninguém descobre todo o propósito de uma só vez. A clareza vem em etapas. Primeiro vem um passo, depois outro, e assim sucessivamente. Muitas vezes queremos enxergar toda a estrada antes de começar a caminhar, mas a fé funciona de maneira diferente. Caminhamos primeiro e a estrada se revela enquanto avançamos. Quando olhamos para trás,
percebemos que cada etapa teve um significado que só pôde ser compreendido depois. Talvez neste momento você ainda esteja tentando entender qual é a direção completa da sua vida, e isso é natural. A maioria das pessoas atravessa períodos de descoberta. O importante não é ter todas as respostas agora, mas continuar desenvolvendo aquilo que Deus já colocou dentro de você. Continuar aprendendo, continuar crescendo e continuar confiando que cada passo dado com fé contribui para algo maior. Existe também algo profundamente encorajador. Deus não desperdiça experiências. Até mesmo momentos difíceis podem se transformar em ferramentas que um dia ajudarão outras pessoas. Muitas histórias de transformação começam exatamente em fases desafiadoras, quando alguém aprende lições que mais tarde se tornam fonte de força e inspiração para outros. Aquilo que hoje parece apenas um desafio pode estar preparando algo que terá impacto além do que você imagina. Quando passamos a enxergar a vida dessa forma, a ansiedade sobre o futuro começa a diminuir. Em vez de tentar controlar cada detalhe do que ainda não aconteceu, aprendemos a confiar que Deus continua trabalhando nos bastidores, organizando circunstâncias, preparando encontros, criando oportunidades e alinhando situações que farão sentido no momento certo. Nem tudo precisa ser compreendido agora para que esteja acontecendo corretamente. Também é importante lembrar que propósito não é comparação. Cada pessoa possui uma jornada única, um tempo específico e um caminho próprio. Olhar para a trajetória de outra pessoa e tentar medir o próprio progresso com base nisso apenas cria pressão desnecessária. O propósito de Deus para a sua vida é pessoal, e ele se revela de acordo com a caminhada que está sendo construída especificamente para você. Ao longo dessa jornada, uma das maiores decisões que podemos tomar é continuar caminhando mesmo quando não temos todas as respostas. A consistência constrói caminhos que a pressa nunca conseguiria construir. Pequenos avanços diários, repetidos ao longo do tempo, criam resultados que parecem repentinos apenas para quem não viu o processo acontecendo. O crescimento verdadeiro costuma ser silencioso antes de se tornar visível. Talvez hoje você ainda não veja completamente onde sua história está chegando, mas isso não significa que ela esteja sem direção. Muitas vezes Deus está trabalhando em níveis que ainda não conseguimos perceber. Caminhos estão sendo preparados, encontros estão sendo alinhados e oportunidades estão sendo formadas enquanto você continua vivendo, aprendendo e se desenvolvendo. A fidelidade no presente constrói portas que só se abrirão no futuro. Existe uma frase que resume bem essa jornada. O propósito não é encontrado apenas no destino final, mas em cada passo dado com Deus ao longo do caminho. Quando entendemos isso, a vida deixa de ser apenas uma espera por algo grandioso e passa a ser uma caminhada significativa todos os dias. Cada aprendizado ganha valor, cada experiência se torna parte de algo maior e cada nova etapa passa a ser vista como preparação. Se neste momento você ainda sente dúvidas, lembre-se de algo essencial. Deus não exige que você veja toda a estrada, apenas que continue caminhando. À medida que você avança, novas direções se tornam claras, novas oportunidades aparecem e aquilo que antes parecia incerto começa a ganhar forma. A clareza cresce com a caminhada.
E enquanto essa caminhada continua, algo ainda mais importante acontece. Você não apenas descobre o propósito, você se torna a pessoa preparada para viver esse propósito. O crescimento interior acompanha o crescimento exterior, e isso faz com que aquilo que virá seja sustentado com maturidade, sabedoria e equilíbrio. Se esta reflexão falou ao seu coração, aproveite este momento para fortalecer ainda mais sua caminhada de fé. Inscreva-se no canal O Sentido da Bíblia. Deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que também está buscando direção, propósito e crescimento espiritual. Cada nova mensagem aqui é preparada para ajudar você a continuar avançando com confiança, sabendo que Deus continua guiando cada passo do seu caminho.